Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Fala Mais. Está começando mais um episódio onde nós falamos de pessoas, sim, o seu e o meu comportamentos expostos, revelados no ar aqui no programa Fala Mais, que chega para você num oferecimento do Instituto Neuromais. Se você tem uma empresa com mais de 20 colaboradores e já tem dores do tipo falta de engajamento, comportamento de vitimização por parte dos seus colaboradores, alta rotatividade, baixa performance, talvez você precise treinar, trabalhar, desenvolver o emocional do seu time, e você pode contar com o Instituto Neuromais para isso. Nós temos treinamentos e também workshops que irão trabalhar a comunicação, o comportamento positivo, relacionamento interpessoal, vendas, liderança e muito mais. Acompanhe no Instagram, @Instituto Neuromais, mande um direct que o nosso time comercial vai te fazer uma visita sem compromisso. Você precisa conhecer as soluções do Instituto Neuromais para o seu negócio. Eu sou Guilherme Reginato e tenho a honra de ter ao meu lado como host desse programa minha esposa Graziele Bonfante Reginato. Seja bem-vinda, Grazi. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. O programa de hoje está especial para quem empreende, para quem tem o seu negócio ou que deseja empreender. Isso mesmo, vamos falar muito sobre temas que envolvem o empreendedorismo. Atenção, você, empresário, líder, gestor, esse programa, sim, vai conversar com você. Grazi, quem é a nossa convidada da vez? Isso tudo porque nós estamos aqui com a Aline Michelin. Ela que hoje é diretora comercial e de operações de uma grande empresa de tecnologia aqui da nossa região. E eu vou deixar que ela fale um pouquinho mais para nós dela mesmo. Quem é a Aline Michelin? Como é que você chegou até esse cargo hoje que tem grande responsabilidade diante de outras pessoas, Aline? Legal. Seja bem-vinda, Aline. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Gui. Obrigada, Grazi. Então, contar um pouco da nossa história sempre é bom, até a gente reflete bastante, né? Essa jornada toda que a gente passa aí. Eu acabei de fazer aniversário, estou com 43 anos e quando a gente começa a olhar para trás toda essa jornada, né? Quanto que a gente aprende, o quanto que agora a gente tem que passar o conhecimento dessa jornada toda que a gente passou, pelas estradas aí que a gente passou, né? E a fala sobre hoje, o Guilherme me provocou bastante, né? Para falar hoje sobre comercial, né? É minha essência. Não sabia, eu nunca pensei em ser comercial, vendas, né? Até porque eu acho que ainda hoje, né? Existe ainda um estigma na venda do vendedor, que é, lá vem aquele vendedor chato. As crenças, Guilherme, as crenças. Como pode? É mesmo. E lá vem aquele vendedor chato. E lá vem aquele vendedor que me ligou numa hora inconveniente. E lá vem aquele vendedor que bateu na minha casa às 7 da manhã, enfim, né? E isso não foi opção de carreira, assim, pensada, não, eu quero ser vendas, comercial, não, né? Eu demorei muito para entender que eu era de relacionamento, né? Porque eu comecei muito cedo no banco. Comecei no Banco do Brasil com 13 anos, meia clandestina naquela época, porque eu não podia trabalhar. Então a gente, por questão, né, de idade e tudo mais, mas o gerente tinha gostado muito de mim, meu pai que pediu, enfim, né, aquela questão de amizade, enfim. E entrei no banco como estágio, né, atender os velhinhos lá no caixa e tudo mais, né. Então eu comecei esse relacionamento com pessoas desde muito nova. Só que eu tinha um olhar assim, não, eu quero ser executivo, eu quero trabalhar em banco. Queria fazer carreira no banco, essa era a ideia. Carreira em banco. E aí, passou todo esse tempo, né, de idas e vindas no banco, porque era estágio, terminava um período, entra, enfim. E aí, focada, quero estágio, tá, total. E eu não sei que ponto da minha jornada que eu falei, não, eu quero ir pra tecnologia.
Mas era sistemas. Eu queria fazer sistemas. É porque é uma mudança meio Não, brusca, então, não. mas adolescência, aquela coisa, aquele sistema, o auge, cara. Meu pai sempre foi muito incentivador de leitura e tecnologia. Eu e meu irmão, nós fomos um dos primeiros a ter computador em Pouso Redondo. É importante falar, vocês vêm de Pouso Redondo. Pouso Redondo. Apesar do meu pai ser, né, eu sou nascida em São Paulo e tal, a gente veio minha mãe é Catarina, né, e meu pai é paulistano, né. Mas enfim, me considero catarinense e vivida em Pouso Redondo. Então a gente foi um dos primeiros a ter computador lá, e aquilo me fascinou. Assim, eu quero arrumar computador, quero programar. Só que, vamos lá, gente, o incentivo que tem hoje para 30 anos atrás, sei lá, é muito diferente. Não, a gente, devido às proporções, né? Vamos, não tem nem como comparar, né, Aline? Mas naquela época, eu lembro que eu demorei muito para ter computador em casa. Eu não sei se tu conseguiu Também. computador. Também demoramos. E realmente é uma coisa que acaba estimulando, porque tu tem curiosidade de entender o que tá por trás, o que tá fazendo aquilo se movimentar daquele jeito, não é? E você queria mexer naquilo, né? E aí fui. E aí eu encasquetei, falei assim, vou fazer sistemas. Fui. Tomei um pau. As primeiras 2 matérias, eu prestava muita atenção, eu estudava muito. Entrava matemática, entrava lógica, não entrava aquilo na minha cabeça, de jeito nenhum. Não entrava. Esse cara... O que eu vou fazer agora? Não tô no lugar certo, não nasci pra isso. Cheguei pro meu pai, e meu pai queria muito. Quantas pessoas vivem esse dilema? Nossa. O que eu tô fazendo, eu não nasci pra fazer, que coisa. E tem pessoas que demoram, e tem pessoas que não vê. Não saem disso a vida toda. Aí vem uma questão de liderança que depois a gente fala sobre também, né? Então, eu demorei, né? Tipo, quando eu percebi que foi frustração total, tá? Porque eu tinha idealizado aquilo. Eu falei, pai, rolou. Ele, não, tudo bem. Daí eu saí de exatas e fui fazer educação física. Radicalizou. Eu gosto de esporte. Fusão. Eu gosto de esporte, vou fazer esporte. Meu negócio é esporte. Também não gostei, fui cair dentro da sala de aula. Odiei. Mas percebeu rápido também. Não, ali também, muito rápido. Mãe, não rolou. E ainda eu tava na área executiva, porque eu tava estudando, mas eu estava trabalhando, né, na aula de banco. E aí fui pra corretagem, trabalhei com corretores e depois eu fui pro Bradesco. Lá, aí sim, eu comecei a sentir já o gosto da venda. Hardcore, assim, né, porque o Bradesco é meta banco, né, mas tem bancos que tem Tem bancos que são mais rígidos. Eu trabalhei no HSBC, sei bem como é isso. Então, tem uns que é mais aqui. Como eu trabalhava ainda, mesmo eu trabalhando no Bradesco, eu trabalhava na aula de corretagem, que era de seguro, então eu participava das reuniões dos gerentes, mas eu estava ali junto, ficava muito próximo dos gerentes e tal, e eu via o quanto era pegado. Só que a venda de banco é uma venda... Às vezes é uma troca, né? Tipo assim, ó, você pegou aqui... Tem muito aqui, né? Tem muito. Pega aqui, vamos lá. Então, ainda não exercia... De novo, eu exercia relações. Porque o que acontece? Como eu tinha concorrentes na minha área de corretagem, eu tinha mais 3, 4 corretores que trabalhavam junto e que vendiam os mesmos produtos. Quem vendia os produtos eram os gerentes. Como é que eu fazia... Porque não era eu que vendia, eles vendiam pra mim. Então eu tinha que fazer com que eles vendessem pra mim. E que eles preferem... Optassem por botar a venda pra você. Puta, eu tenho 4. Aham. Como é que faz pra eu convencer o Guilherme a direcionar pra mim? Relacionamento. Olha aí, que escola, hein? E como é que faz um relacionamento? Você tem que ser proativo. Tchau, Guilherme, você é o gerente lá, Guilherme. Você tá precisando de alguma coisa? Precisa. Você quer que eu preencha aí esses consórcios que tu tem 20 pra preencher? Então, quer que eu preencha pra você? A gente entra no primeiro gatilho mental da tua vida que te trouxe resultado, que foi a reciprocidade. Gatilho da reciprocidade. E eu vou te falar que eu e a Grazi, a gente valoriza muito a reciprocidade. Inclusive,
o fato de eu ter decidido trazê-la aqui pro podcast, ele envolve 2 aspectos. Primeiro, todo o teu conhecimento, a tua bagagem, o fato de você hoje ser executiva numa das maiores empresas, se não a maior empresa do Brasil de compras conjuntas, de sistemas para contas conjuntas, que é referência, que é a área central. Aliás, um grande abraço pro Jonathan, que é o CEO lá, um grande amigo também. Mas foi o fato de você também ter me convidado pro seu podcast. Para quem não sabe, a Aline também, dentro da área central, a empresa tem um podcast que é liderado pela Aline, e eu fui convidado para falar sobre comunicação. Então, a reciprocidade, ela te abre portas e de maneira natural e intuitiva. É sensacional. Já pega esse código, como diria Pablo Marçal, e instala o Drive e começa a praticar a reciprocidade na tua vida. Vai mudar muito. E aí, detalhe, os outros corretores falam assim, cara, por que você faz isso aí? Mas você entende que eu não tinha o código codificado ainda? Você fazia intuitivo. Era intuitivo. Tô ali, tô de bobeira. Relação. Tu tem que estar próximo, entendeu? Você tem que estar, pra vender, você tem que estar próximo. Começa por aí. E aí, ok. E aí, passou-se o tempo, todo mundo direcionava pra mim. E os caras começaram a ficar puto, né? Porque só passa pra ali, tal. Até que uma vez o gerente falou assim, cara, tira a bunda daí onde vocês estão, vai fazer relação, cara. Daí eu fui falar, entendi. Bom, chegou o final de banco, então eu tinha um nível comercial, vamos dizer assim, comercial, relações. Eu acho que já tinha conseguido identificar essa capacidade. Já tava ligada, assim, já tava pensando assim, nossa, gostei disso aqui. Já tava, né? E aí, chegou um momento que o banco começou a mudar algumas políticas ali com os corretores. Falei, bom, agora é a hora de eu começar novos ares. Caiu no colo o meu currículo do Jonathan. No colo do Jonathan? No colo de Jonathan. E aí, isso há 12 anos atrás. Ele estava iniciando a área central. Eles tinham, sei lá, 8 contas. Daí o Jonathan foi lá e bum, desenhou um cenário, tal. Curti. É isso aí mesmo. Vou enfrentar o desafio. Vamos nessa. Então, como é que foi o modus operandi do Jonathan? Ele pegou lá a listinha de contato dele, os 1000 contas que ele tinha ali. Olha, tá aqui as contas. Liga pra essa galera aí, o sistema funciona assim. E... vai lá. Vai pra cima, vai vender. Olha, eu sempre digo que tem que ter, agora vem o outro gatilho. Vendas tem que ter muita resistência e muita resiliência. É muita resistência mesmo. Porque não, tipo assim, ó, eu passei 4 meses ligando para aquela lista. Ninguém conhecia a área central, né? Eu ligava pras redes e tal. Oi, aqui meu nome é... Porque eu fazia todo o processo, né? Vamos lá, estão falando de comercial, né? SDR, hoje tem BDR ainda, né? Mas SDR, eu fazia a parte de pré-venda, a parte comercial, vendia, vamos dizer assim, e ainda dava treinamento, né? Eu fazia todo na frente, né? E aí, para quem não é do universo das vendas, o SDR é justamente quem faz esse approach, quem faz o contato, quem fica conversando com o cliente, tentando agendar uma reunião, tentando agendar uma visita. Esse é o SDR. Tem empresas que têm pessoas só para fazer isso. Então essa pessoa ela não vende, ela só faz ela é a ponte entre o vendedor, ela prepara o ambiente para que o vendedor entre e chute pro gol. Exatamente. É o meio-campista que toca a bola, faz assistência pro atacante fazer o gol. Basicamente é isso. E a Aline fazia tudo. Ela era o zagueiro, o meio-campo, o goleiro, e aí o árbitro. E aí, quando eu comecei a ligar, e eu chegava assim, meu nome é Aline, que é da área central, o cara do outro lado. Área o quê? Área central, uma empresa de tecnologia, a gente tem um sistema, já tem sistema. E aí passou esse tempo, eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada? Só que eu perguntava pro John, ele não é da uma comercial, cara, é isso aí. Eu falei, não é.
não pode. Tem alguma coisa errada aqui que eu tô errando. E aí começa nomenclatura, né? Tipo, como é que porque assim, ó, no SDR, daí agora falando comercialmente mesmo, assim, né? Falando agora de áreas. O SDR, você tem um tempo de engatar o cara lá na escuta, é 5 segundos. De 5 a 10 segundos, você tem que falar as palavras mágicas. Regra de comunicação, isso. Falar a palavra mágica pro cara falar assim, tá, fala mais. Então, vai, fala mais. Fala mais aí, fala mais. E aí, daí o que acontece? Eu tive que aprender muito como é que pra quem eu estava ligando. Eu não sabia pra quem eu estava ligando. Pra quem eu estava ligando? Era a rede, ok. O que eles fazem? O que eles comem? O que eles respiram? Quem é o cara que eu ligo? Como é que é o modus operandi dele? O que ele gosta? Qual é o padrão, o perfil? Entendeu? Costuma ser casado? Qual que é a dor? Qual que é a dor? Gosta de futebol, não gosta? Qual é a dor? Por exemplo, eu ia com o sistema, mesmo que eles não tivessem sistema. Eles falam, já tem. Mas não tinha nada a ver com o sistema operacional, porque nossa plataforma é outra pegada. É pra parte de compras conjuntas, né? Quando virou? Oi, Grazi, tudo bem? Meu nome é Aline, sou aqui da área central. Mesmo que você falasse área o quê, né? Mas eu área central. Nossa plataforma aqui, ela traz todas as informações dos seus associados. Como é? Que era uma dor forte deles, eles não tinham informação da galera. Caraca, pega esse código, turma, já vai direto na dor. Não enrola, você vê, ai, tudo bem. Já era. Isso há 12 anos atrás, é isso? Olha que interessante. Ok. Tudo por telefone. Tudo. Na raça. Não Guerrilha. tinha chatbot. Nada de chatbot. De automação e na inteligência artificial, não. É no dedilho aqui, ó. E aí atravessar a secretária, porque a secretária, elas têm a missão delas de não passar ligação, é a missão delas. Você tem que agradar a secretária pra daí... Criar relação. Olha, que escola. Entendeu? Que escola. Beleza. Vem pro comercial. Aí venci. Opa, comecei a agendar a reunião. Legal, agora eu vou ter que apresentar. Apresentação, vai, não pegava, não fisgava. Aí uma vez eu liguei, e ali foi uma virada de chave, agora foi uma virada de chave muito grande pra mim. Porque daí eu liguei pra ele é consultor hoje do Sebrae, ele escreveu um livro de centrais de negócios e tal. Eu sabia que eu não tava conseguindo, é o report, né? Eu tenho, quando vendas, gente, não tem que ser assim nem abaixo, né? É aqui, nem acima e nem abaixo, é no você mesmo tem nível. que é o mesmo nível no seguinte sentido, tanto do conhecimento do negócio dela, porque se eu tiver muito abaixo do conhecimento do negócio dela, eu não comunico com ela. Então eu tenho que, né? Aí eu cheguei, o Nilmar, poxa, não tá ainda. Ele falou assim, Aline, não, me fala aí o que é central no negócio. Eu expliquei, não, tu já sabe. Mas lê um livro, Spin Selling. Esse livro, gente, assim, ele me deu a dica. Lê esse livro, Aline, vê o que você acha. Quando eu li uma vez e depois eu estudei esse livro. Porque ele abriu ele quebrou por todas as frentes, assim, questão de vendas, que a venda, ela é consultiva. Principalmente, assim, vamos lá, né? É claro que eu trabalho hoje um aspecto que é uma venda complexa. A nossa venda, ela demora em torno de 6 meses a gente fechou um cliente agora que ele estava 10 anos no nosso radar. 10 anos um decano. Literalmente persistente. A gente mandou quase uma placa para ele de decano, porque cliente que faz 10 anos lá, a gente manda a placa, né? Então, quase que a gente fala, você já é decano, pega aqui. Olha a doideira. E aí, então é uma venda complexa, só que até então, vamos lá, ninguém me falou que era uma venda complexa, a gente demorou muito para se identificar. E aí a questão é para empresários aqui também que tá vendo a gente. O teu produto é um produto de ticket baixo, de repente é tirar pedido, vamos lá, vai. Um produto que não é complexo, é simples de vender. Simples, ele resolve uma dor básica, rápida e pronto. E o valor também é um valor baixo? Quem tem venda complexa,
poxa, aí é outro jogo. É outro jogo. E aí que vem esse livro e ele me abriu a porta que me guardou muito. Ele sempre falou assim, ó, eu não vendo, porque ele era um consultor, enfim, que empresa, mas ele nunca vendeu nada. Ele sempre mostrou o que o cara precisava ter naquela... Quem muito fala, pouco vende. E eu perdi muitos negócios porque eu cometi esse erro. No momento da negociação, eu falava demais. Eu era tão apaixonado pelo meu produto, pela minha mentoria, pelo meu treinamento, que eu queria mostrar para a pessoa tudo de bom que aquele produto tem. E eu acabava passando do ponto, eu criava até uma confusão na cabeça dela e perdi o negócio. Quando eu comecei a falar menos, olha que por mais contrassensual que possa parecer, quando eu comecei a falar menos, ouvir mais e usar apenas determinados argumentos pontuais pro caso da pessoa, eu comecei a fechar mais negócio. Que coisa louca isso. Uhum. Tem um ponto aí que a gente falou, né? Falamos sobre SDRs, né? Como o Guilherme mesmo traduziu, que é as pessoas, a gente brinca lá na empresa que são os snipers. SDR é o sniper porque assim, existe 1000 contas e ele tem que acertar a conta que serve pro meu negócio. Que é, né? Tem que ser rede associativa, ele tem que comprar conjunto, enfim, né? E isso tange para todas as outras questões de empresa, né? Enfim, então ele é o sniper, ele vai lá, pum, pega e traz o cidadão para que o comercial comece, então, a levar valor para esse cidadão. Ele já identificou que talvez tenha necessidade, ele já veio, já deixa eu conhecer, né? E aí o comercial faz o show, né? O comercial para fazer o show, né? A gente fala lá na empresa também, tem uma questão aqui, Gui, que é o identificar. E aí, assim, ó, eu até me aprumo aqui na mesa, porque eu acho que é uma das questões que eu mais falo com a equipe lá. Falo assim, olha, porque a gente faz, a maioria das nossas apresentações, desde 12 anos atrás, por incrível que pareça, é online. Desde lá de trás mesmo a gente fazia apresentações online. Sim, porque vocês abrangem o país todo? Aí, Brasil todo. O Brasil todo. E como é que você identifica online a pessoa? Você não tá vendo, às vezes o cara tá com a câmera fechada. Como criar rapport? O rapport é aquele espelhamento, aquela conexão com o cliente. O ouvido assim muito fino, né? O ouvido tem que estar muito fino. E como é que eu identifico a pessoa que está do outro lado? Com perguntas, né? Então, pergunto uma questão aqui, pergunto o que você faz aí, tal. Você começa a analisar a pessoa, como é que é o comportamento dela, se ela tem um ego um pouco mais, se ela falou muito dela, eu já entendi que ela tem um pouquinho mais de ego, assim, então eu tenho que trabalhar ele dentro da conta, tipo assim, olha, aqui você vai ser o cara que vai dominar esse negócio aqui, você vai ter essa informação, você vai decidir. Pronto, ele tá aqui, quando ele... agora ele tá comigo. Aline, eu preciso pegar o gancho, aproveitar isso que você tá falando. Nós temos dentro do Instituto NeuroMais um treinamento que se chama Venda Mais, que é um treinamento para times comerciais. Esse treinamento, ele é especial porque nós falamos sobre perfis comportamentais, teoria DISC. E a humanidade, ela pode ser dividida, de acordo com essa teoria, em 4 perfis comportamentais: os dominantes, os influentes, os estáveis e os conformes. E identificar isso no seu prospecto pode fazer toda a diferença no fechamento do negócio. E acontece que a maioria dos vendedores sequer tem ideia disso. E quando a gente entra numa empresa, traz esse treinamento, ensina o time a identificar o perfil comportamental do prospecto, muda o jogo das vendas nas empresas. Porque a forma como você se comunica, eu costumo dizer que a comunicação moderna é a comunicação personalizada. A comunicação antiga é a comunicação generalizada. Porque eu tenho um script pronto para atender os meus clientes. Isso é o maior erro que a sua empresa pode cometer. Você tem que personalizar a comunicação. Mas para isso você precisa entender qual é o perfil dele. Se é um perfil dominante, é uma pessoa focada em resultados, ela
ela é prática, ela não tem mimimi, ela não gosta de embromation e enrolation. Então não adianta chegar pra ele, ô fulano, que bom ter você aqui, como você, nossa, como é que foi o teu final de semana? Ele odeia isso. Já tô pensando, o que essa pessoa quer saber no final de semana? Se perder a atenção dele, porque... Já era. Isso você faz, esse comportamento você tem que ter com quem? Com o influente, que é relacional, que normalmente é mais extrovertido, mais expansivo, mais comunicativo, criativo. Aí sim, nesse caso, você tem que saber qual é o nome do cachorro, qual é o nome do filho, qual é o nome da filha. Aí você vai criar essa conexão. E aí você muda o jogo e consegue fechar mais negócios só por esse simples conhecimento. E te provoca um pouco aqui também, que talvez a gente pode dividir até por áreas. Exemplo, né? Como é que eu me identificava? Eu sentia que às vezes assim quando eu estava conversando com os compradores ou os donos das empresas, geralmente eles são mais voltados a resultado. Quando eu pegava esses, daí nós dois se comunicavam muito bem, porque eu falo de resultado, eu falo que... Você tem esse perfil, né? Então casa. Pá. Quando eu pegava... Podia pegar um comprador mais analítico, eu podia pegar né? Ele é mais analítico, que ele vai descendo escala. Mas clica ali naquele botão que eu quero abrir a planilha, que eu quero... Olha só o conforme. Eu quero ver o que esse tem é o ali dentro. Aí dados, regras, estatísticas, procedimentos, sistemas. O que eu fazia? Eu falei assim, olha, Guilherme, essa aula aqui é uma aula dos consultores. O que a gente pode fazer? A gente marca uma próxima reunião e ele aprofunda para você essas frentes aqui. Porque se eu entrar aqui, ele me mata. Perfeito. Aí você perdeu o jogo. Eu perco. Eu perdi vários, né? Eu demorei pra sacar isso aí. Então eu trago ele de volta pra minha área. Identifiquei ele, não vou ficar gastando tempo dele assim, entendeu? Mas aí eu até vou mais rápido. Eu falo, então aqui, vamos fazer uma segunda, blá, blá, blá. Aí ele, não, vamos. Aí eu pego um cara que vai falar a linguagem dele. E eles falam. E ele sai feliz. Se você tem que... Tu tem que saber o que é louco isso, né? Mas o quanto antes você se identificar como é que é o teu modus operandi, melhor você vai conseguir passar para outra frente também, né? E não é fácil isso. Então, olha que legal, gente. Pega essa dica aí, anota aí se você tá com papel e caneta, que isso aqui é uma aula de vendas e fechamento de negócios. Então, uma etapa que você considera crucial para venda é a etapa da identificação. Que nada mais é do que identificar o perfil do teu prospecto. Olha aí, ó. Treinamento Venda Mais para sua empresa, hein? É. Exatamente essa etapa que a gente aplica lá no seu negócio. E pode ir por aí. Talvez você é um vendedor que trabalha mais técnico. Sei lá, um engenheiro, né? Tem vários engenheiros de indústria, enfim, que vende. Possivelmente ele vai conversar com outro engenheiro. Agora, se ele falar com o dono da empresa, talvez ele não seja a pessoa. Talvez, né? Por quê? Porque ele é analítico, é a profissão dele. Perfeito. Então, né? A não ser que ele treine a adaptação da comunicação, que ele treine essa comunicação mais personalizada, né? E outra coisa que a gente identifica, Aline, muito forte, e isso até a Grazi pode trazer o ponto de vista, porque ela também se aprofundou nessa área de conhecimento, é como a crença que o vendedor tem a respeito da figura vendedor interfere nos resultados dele. Eu vou explicar. Existe no inconsciente coletivo, ou até mesmo no consciente coletivo, algumas palavras que definem a figura do vendedor. Nós falávamos aqui no começo. Vendedor é chato, vendedor é dinheirista, vendedor é mentiroso, vendedor... Vai querer me enfiar o produto. Tudo isso. Se eu entendo que essa é uma verdade a respeito da figura do vendedor, quando eu estou nesta posição de vendedor, muitas vezes eu me saboto, porque inconscientemente eu identifico que a outra pessoa vai me ver dessa forma. Então eu penso, se aquela pessoa é importante para mim, eu tenho um cliente que é uma pessoa que eu me saboto, eu deixo, amanhã eu ligo. Não, depois eu prospecto. Porque no fundo, o meu emocional tá gritando assim, ó, mas se você ligar, essa pessoa vai te achar que você é um chato, vai achar que você é um enrolão, vai achar que você é mentiroso, vai achar que você é dinheirista. Você vai postergando que você não quer ser visto dessa forma. Só que isso é uma crença sua.
Você tem que ressignificar, você tem que trabalhar isso. E quando você conseguir superar isso, deixar isso de lado, você vira uma máquina de venda. Vira uma chave. Porque isso te sabota. Quer você queira, quer você não. Isso aí. O teu pai trabalhava com o que, Aline? Meu pai tem uma oficina de torno em Pouso Redondo. E acabava trabalhando diretamente com a venda, consumidor final. Também. Uhum. Apesar que ele é serviço, né? Então ele é mais procurado, né? Claro que quando o cara vai lá, ele vai ter que mostrar o serviço dele, obviamente, né? Caraca, que aula que a gente tá tendo aqui. Muito Tô impressionada. bom, muito bom. Olha, tem uma frase que algumas pessoas dizem que é o seguinte: o produto mais conhecido vence o melhor. Normalmente as pessoas ligadas ao marketing gostam de usar essa frase, querendo dizer que muitas vezes o marketing é mais importante até que o produto. O que você acha disso? Faz sentido? Eu trabalho, eu gosto do conceito que o marketing e comercial, eles trabalham juntos, não separados. Complemento, um complementa o outro. O marketing, sim, ele vem muito numa frente de brand, né, da empresa, né, tanto que a gente reformulou todo também, né, o brand da empresa, refinou, isso, muita ação do marketing, né, o marketing, ele leva a sua marca. Ele posiciona a marca. Ele posiciona a marca. Se ele consegue captar, ele posiciona. Quando ele deixa aquele posicionamento bonito, que o cliente fala assim, eu queria fazer parte disso aqui. É a embalagem. É a embalagem. Eu queria estar aqui dentro. Aqui do ponto das embalagens. Então eu não consigo ver separado. Apesar que agora melhorou bastante. Há um tempo atrás era muito de... não, marketing é marketing, comercial... Era briga. Mas Aline, eu te diria o seguinte. Eu fiz a pergunta e já tô respondendo. Mas vamos lá. Vai lá. Eu reflito muito sobre essas coisas que a gente vê, né? Você vende um produto ruim com marketing bom. Vende muito. Mas você não vende um produto bom com marketing ruim. É difícil. É muito difícil. Porque a pessoa só vai descobrir que o produto é bom depois que ela comprar. Só que até comprar, ela vai ser impactada pelo marketing e depois pelo comercial. Ok? Se o marketing for muito ruim, ela nem quer saber do comercial. A percepção de valor sobre o produto dela tá baixíssima. Porque o marketing constrói a percepção de valor através do posicionamento, através do branding e tantas outras coisas. Então, quanto mais percepção de valor eu tenho sobre algo, mais vontade de comprar eu tenho. Mesmo que depois de comprar eu descubra que o produto era horrível. Ok? A médio e longo prazo isso não se sustenta. Eu concordo. Eu colocar. Não vai se sustentar. Uma hora a máscara vai cair. vai vender uma vez, mas a segunda já não vende mais. Exato. Porém, uma coisa é fato. O bom marketing vende produto ruim. O marketing ruim não vende bom produto. A não ser que no médio e longo prazo, o produto, através do boca a boca, que também é uma forma de marketing, o produto acabe se espalhando pelo boca a boca, as pessoas usam tanto, falam, não, é bom, aí a pessoa começa a comprar. Mas aí nós temos aí médio e longo prazo. Então, mas foi muito o que aconteceu com a área central. Você acabou de falar. Porque não tinha marketing. Marketing, ele tem uma função de branding, né? Então, quanto mais nossos clientes, né, os prospects, conhecer a marca melhor, que daí você não precisa explicar o que é a área central, né? A área o quê, né? Isso é uma diferença já do marketing. Ah, não, vi vocês na feira, enfim, né? É melhor, aproxima mais. Mas tem uma questão também que são vendas complexas. Então, vendas complexas, aí eu posso, sei lá, a não ser que eu esteja muito atrasada, né? Mas a minha opinião é que vendas complexas precisa sim ter comerciais, vendedores de alta complexidade. Sêniors, muitas vezes sêniors. Que não podem ser substituídos por IA. Ainda não, né? Então ele tem, por quê? Porque ele precisa conhecer muito, ele precisa mergulhar no negócio do cara. Complexo. Leva tempo, por isso que leva 6 meses, 1 ano, 10 anos, né? Então, porque o cara precisa estar pronto do outro lado também, mas ok. E aí, agora o área central, a raiz dele é de venda complexas. Então a gente tem uma esteira comercial. Qual é o nosso próximo desafio agora? Que está entrando um produto que é um produto mais simples, e a gente já entendeu também que é um produto que é para o cliente comprar sozinho. Aí vem o marketing.
E eu acredito muito que o marketing, o papel do marketing, que ele vai trabalhar branding, vai trabalhar também a esteira da venda, e confesso para vocês que nós vai ter que aprender muito sobre como é que vende nessa esteira online, e que ele decida clicar, comprar e usar, porque esse é um produto que ele usa sozinho. O funil de vendas. O funil, cai no funil de vendas, compra e isso aí. Então a gente vai entrar numa esteira de aprendizado também interno, de negócio, como ser pujante nesse produto, que até então é um produto novo para nós em todos, assim, no quesito de compra e informação, é o nosso core, ok, mas ele muda a esteira da frente de vendas. Então eu vou ter que ter um marketing muito pujante lá dentro, falando muito, comunicando, enfim. Então a gente entende que são esteiras distintas. Legal, né? Legal, porque o que você está trazendo me faz entender que para produtos básicos, o marketing talvez seja melhor do que o produto. Seja mais importante do que o produto. Agora, para produtos complexos, talvez você tenha, ou melhor, vou reformular, para vendas básicas, para vendas simples, não complexas, o marketing pode ser mais importante do que o produto. Agora, para vendas complexas, você precisa ter um bom produto. Não é o marketing que vai resolver o processo da venda. Produto e um comercial, uma equipe... Isso não. Além de ter um bom produto, vai precisar de alguém que esteja à frente para apresentar aquele produto. Apresentar e levar valor para esse produto. Porque geralmente um produto complexo, ele tem um valor agregado. E aí vem um ponto que a gente pode Quem é que falar faz sobre... o cliente perceber esse valor agregado? É o comercial. É o comercial. É ele. Perfeito. E a mágica toda tá aí, né? Porque assim, quando você... É muito legal, assim, né? Porque eu acompanho a turma ali, eu vejo assim, poxa, porque são fases que o comercial vai passando na hora da venda, uma venda complexa. Né? Ele se fez um rapport legal ali com o cliente tá com ele apresentou, continua com ele, beleza, vem a hora da onde eles tremem. O comercial treme na hora de mandar proposta, principalmente quando o valor é agregado. E ele manda, se cagando, né? Ele manda. Aí o cliente falou assim, você tá louco? Eu ouvi várias vezes, não, isso aqui tá fora, isso aqui não sei o que. E um comercial bom, um comercial que leva valor em toda a esteira, porque daí é uma questão que você precisa, sem ele perceber. Eu não gosto de gatilho de vendas, tá? Na verdade, não é que eu não gosto. Eu acho que é o seguinte, se você usar gatilho de venda e a pessoa do outro lado perceber que você tá usando gatilho de venda, ferrou, tá? O famoso gatilho mental. É o gatilho assim, o cara começa a falar de, não, que o meu produto custava 500 mil. Mas agora, Grazi, eu vou fazer por 200 pra você. Eu já sei que ele tá ancorando, eu já me liguei, entendeu? E as pessoas estão ligadas também. Então, assim, você pode usar ancorar? Pode. Aline, é um bom ponto, que funciona demais para produto não complexo. Esse é o ponto. Eu vou no mercado de 25 por 20. É claro que na minha cabeça vai disparar, promoção, preço bom, legal. E às vezes, sabe, é só um gatilho mental, eu não vou deixar de comprar, porque é simples, é só, sei lá, uma caixa de bombom, tô dando exemplo. Mas vamos colocar... No teu caso, quem tá ali... Me perdoe, Grazi. No teu caso, quem tá comprando é nego experiente. Quem tá comprando é cara do... Ele da mesma forma que eu tô analisando ele tá me analisando. Exato. Nós não estamos falando aqui de júnior. Nós estamos falando de gente sênior no negócio. E é isso que eu ia colocar. A pessoa que vai no mercado todo dia, ela sabe se aquilo ali tá na promoção mesmo ou não tá. Então não adianta tu dizer que tá por 25 se ela tá toda a vida 20. Mas às vezes até mesmo um curso online, por exemplo, que você não sabe, de 150 por 125, por 110. Funciona. É simples, é básico. Funciona. Você tá passando ali, tá scrollando ali o seu Instagram, às vezes é uma coisa que você precisa, como fazer o seu bebê dormir à noite. De R$150 por 130 ou por 97. Opa, R$50 de desconto, legal, vou comprar. E compra, 100 pila, não vai mudar a tua vida. Agora, você tá vendendo pra um cara
cara que é diretor de uma companhia multinacional, esse cara, ele sabe todas as técnicas de gatilho, de rapport, do que você imaginar. Aí tem que ter muito mais cuidado. E aí que tá, você pode usar. Só que ela é tão singela. Ela tem que ser sutil. Ela é tão sutil, porque é na fala. Você tá falando assim, porque você né, vou usar o exemplo que eu vendo software, né? Vamos lá. Ah, mas o software que você tem aí, né? Quanto que vocês pagaram? 500 mil, 1 milhão? Ah, eu tenho um concorrente aqui que custa. Então, é num contexto da conversa que eu vou lá, eu jogo o valor. Sim. Ele tem que ficar com valor. Tá sutil na conversa. A ancoragem não é escancarada, óbvio. Não. Perfeito. E aí, quando eu mando a proposta, porque assim, a melhor. E isso é verdade. A melhor venda que eu já percebi, assim, é quando eu mandei a proposta, eu sabia que o cara achou barato. A minha venda foi muito boa. Exatamente. Porque quando ele recebeu... Você chega a pensar, podia ter colocado um valor mais agregado. Aham. Daí o cara tá manso. Ele vai vir negociar? Vai. Ainda assim, porque faz parte do papel deles. Com certeza. Mas fica muito mais tranquilo para eu negociar depois. Porque a negociação, gente, é o seguinte. Ela tange autoridade. Porque se eu tô na autoridade com o cliente, para ele pedir o desconto, ele também vem mais miúdo. Se ele te vê como autoridade, né? É. Ele te respeita muito mais. Ele vem todo com jeito. Não, vamos pensar aqui e tal. Não, vai, vamos lá, vem. Você não é descartável para ele. Não, ele... Então ele vem com mais jeito. Mas assim, né? O que há um tempo atrás, nossa, os caras vinham muito. Eu tive que aprender essa autoridade. Falei assim, calma aí, é o meu produto. Você não pode botar preço no meu produto. Perfeito. Mas claro, né? Tem que ter um jeito de falar também, né? E isso tem muito, a gente infelizmente tá chegando ao fim do programa, o tempo esgotado, mas isso vem muito a questão de crença de não merecimento, principalmente para quem presta serviço. E aqui eu tô falando com psicólogos, terapeutas, tô falando com fisioterapeutas, até mesmo médicos. Pessoal da estética, quem presta serviço. Não, mas se eu cobrar isso, ninguém vai querer pagar. Não, mas isso aqui, não, tá louco, o mercado é... Tá, mas o teu produto vale mais? Não, vale, mas eu não posso cobrar. E você vai ver, isso é só crença de não merecimento. Porque se você se posicionar de tal forma, mostrar que o seu produto é bom, que você é bom no que você faz, você pode colocar o valor com confiança que as pessoas vão entender que vale, vão ter a percepção de valor daquilo e elas vão pagar pelo que vale. É só romper a tal da crença de não merecimento. Outra coisa, gente, para finalizar o programa, não ofereça desconto antes do cliente pedir. Que é um erro muito comum. Eu fazia isso até pouco tempo atrás. Com o bolso. Para de pensar com o seu bolso. Não pense com o seu bolso. O cliente tem um outro bolso. O que para você é um valor, para o cliente tem uma outra percepção de valor. Então, eu já chegava na negociação, já falava, olha, não, o valor é tanto, mas aí qualquer coisa, se precisar, a gente consegue fazer um descontinho aqui e tal. Eu já dava o desconto sem o cliente pedir. Uhum. E não, quantos negócios depois que eu virei essa chave, eu fechei, que eu mostrava o valor, o cliente, não, tá bom, como é que a gente pode fazer? Parcela? Opa, não, tá, parcela. Então tá bom, beleza, fazendo o cartão, passa o cartão e deu. E eu já ia oferecer um desconto. Então, muito cuidado, tenha cartas na mangas, é importante você ter. Não necessariamente você pode dar um desconto, você pode oferecer um bônus. Né? Se o seu preço é limite, não, eu não tenho como te dar desconto. Mas, de repente, eu posso te dar uma outra coisa bônus, um produto bônus. A carta de troca, né? Uma carta de troca. Carta de troca. E é isso. Importante. Uhum. Aline, foi demais, tá? Foi demais. Obrigada. Foi prestando aqui, ó, atenção assim, ó. Foi uma aula, tá? Obrigada. Sensacional. A gente podia ficar aqui muito mais tempo, sim. mas infelizmente nosso tempo no rádio também é muito contado. Só uma beiradinha lá, né? Só. Quem sabe você volta numa próxima vez, seria um prazer. Volto. A gente dar continuidade a esse tema. Topa? Vamos. Combinado. Vamos lá. Aline, obrigado mais uma vez. Satisfação. Obrigada. Uma honra, um prazer ter você aqui, viu? Obrigada. Aline, pra te encontrar, @, no Instagram? Aline Michelin. Aline Michelin no Instagram. E você, Grazi? Grazi Bonfante. Eu, @gui.reginato. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.